A gente agora, então, vai falar sobre o tratamento fisioterapêutico das lesões do tornozelo e do pé. E aí a gente tem como objetivo, né, tratar dos diagnósticos clínicos mais frequentes de dor no tornozelo e pé e enfatizar os processos de tomada de decisão para reabilitação, considerando então tanto o diagnóstico médico quanto o diagnóstico cinético funcional. E a nossa aulinha está nos nossos dois livrinhos que a gente está utilizando desde o início do nosso semestre. E aí a gente vai começar então falando sobre a fascite plantar. E aí ela é uma condição clínica caracterizada então por dor aguda na região do calcanhar, que começa lá na borda medial da face plantar e continua até a sua inserção lá na tuberosidade medial do calcâneo. Os sintomas geralmente estão ligados à inflamação da face plantar, por isso o nome fascite plantar. E os fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, tanto modificáveis como não modificáveis, podem ser determinantes para o desenvolvimento, então, aí da fascite plantar. Então, olhando aqui a figura, né, a gente vê que a região da dor é na borda, né, do calcanhar, e mais o processo inflamatório é aqui, né, na fáscia plantar. Então, aqui está mostrando, né, novamente a área, né, da fascite plantar, a área de dor, a borda, né, na tuberosidade medial do calcâneo, e os pacientes talvez sinta dor na banda, em toda a banda fibrosa, né, dessa fáscia plantar. E aí os principais fatores de riscos, né, são calçados inadequados, né, lesões anteriores, dorsiflexão limitada, hiperpronação do pé, musculatura fraca da panturrilha. Lembrando que a dorsiflexão limitada, ela é causada pelo encurtamento da panturrilha, que normalmente leva à sua fraqueza, né? O envelhecimento, o aumento do índice de massa corporal, então o sobrepeso, ele pode ser uma condição causadora de dor na região da face plantar, suporte prolongado de peso e padrões mal adaptativos de caminhada ou corrida, né? Que é o que a gente chama de pisadas erradas. E aí, o tratamento pode ser tanto não invasivo como tratamento invasivo. Tratamento não invasivo é a fisioterapia, a utilização de órteses, né, palmilhas feitas, né, individualmente para cada paciente, mas existem palmilhas para fascite plantar compradas, né, em farmácia, mas o ideal é que ela seja individualizada. Uso de anti-inflamatórios não hormonais, tanto orais como junto com a nossa fonoforese, radioterapia e a terapias por ondas de choque, que hoje é um dos principais recursos da fisioterapia regenerativa para o tratamento da fascite plantar. O tratamento invasivo normalmente são as injeções, né, as infiltrações de corticosteroide, normalmente, né, o mais utilizado é a hidrocortisona, a aplicação de toxina botulínica para diminuir, né, o espasmo dessa face plantar e injeção de plasma rico em plaquetas, tentando aí a regeneração dessa fase, né? E em último caso, a cirurgia. Hum. A gente pode utilizar também as terapias manuais, como a liberação miofascial, para diminuir, né, a sensibilidade à pressão, o ultrassom terapêutico, o alongamento da face plantar e do complexo sóleo gastrocnêmio, e exercícios de fortalecimento dos flexores plantares e da musculatura intrínseca do pé, né, mobilizações de tecidos moles e mobilização posterior do pé, né, que é o método grau 2 e 4, para melhorar dor e função. Lembrando que o alongamento aqui, se o paciente tiver condições, a gente sempre deve escolher o FNP, né? A liberação de pontos gatilhos associados ao autoalongamento,
né? E aqui, para liberação desses pontos gatilhos, a gente pode utilizar a acupressão, podemos utilizar o dry needling, né? Que é o agulhamento a seco, e outras técnicas, como a massagem sueca, massagem de fricção transversal e a liberação miofacial. Aí a gente recomenda, né, que o fisioterapeuta considere o uso de técnicas de mobilização articular do tornozelo e do pé, as terapias manuais do tecido mole para pontos gatilhos, massagem profunda e liberação miofascial, em conjunto com alongamento e fortalecimento no tratamento aí de pacientes com fascite plantar. Sobre os exercícios terapêuticos, a gente já falou um pouquinho, né? Alongamento eh, da fáscia plantar, né? Alongamento da fáscia plantar e dos músculos tríceps fortalecimento, né, dessa fáscia plantar e da panturrilha e treinamento de força de alta carga, né? Lembrando que o alongamento da fáscia plantar e do músculo tríceps vai reduzir os sintomas de dor. O fortalecimento, né, vai tratar a fascite plantar, melhorando a força intrínseca da musculatura do pé, e o treinamento de força de alta carga, né, vai reduzir a dor e melhorar a função do indivíduo. Pode-se usar também a acupuntura, né, com o objetivo de diminuir dor, inibição central da dor, né, com opioides, então a liberação, né, de opioides na corrente sanguínea, sistema difuso de controle inibitório nocivo e além da ação anti-inflamatória. E o dry needling, como eu falei agorinha, né, que é o agulhamento a seco na origem da face plantar, no calcâneo, considerada, né, a área dolorosa aí da fascite plantar, e ela vai ajudar a diminuir a dor, né, afetar a substância P, a endorfina beta e os níveis locais de fluxo sanguíneo, melhorando aí as condições do paciente. Outra Outro recurso que a gente pode utilizar, né, é o tape, né? Então, facilita a redução da dor, o apoio articular, a propriocepção e a normalização do tônus muscular, gerando aí um efeito positivo imediato na dor e ocasionalmente, né, na função. Ela diminui a pressão do calcanhar, né, na região medial, levantando o osso navicular, corrigindo aí a pisada do paciente. E alguns agentes eletrofísicos, né? Então, o alongamento com terapia por ondas de choque, né? Ultrassom, uso de órteses, né? Que são palmilhas, que a gente já falou lá atrás. Então, aqui está mostrando, né? A fotobiomodulação, né? As injeções aqui de corticosteroide, a cinesterapia, alguns exercícios para fortalecimento da face plantar, a crioterapia, né? Terapia por ondas de choque. E aí agora a gente vai falar então um pouquinho sobre as entorses de tornozelo, que de todos os tipos de lesão do tornozelo é a mais comum. Aí a gente tem tanto as entorses em inversão como as entorses em eversão. Lembrando que as entorses em inversão são as mais comuns, até mesmo pela anatomia do tornozelo, né? Aonde eu tenho um maléolo medial mais curto do que o lateral. Normalmente, quando ocorre a entorse em eversão, às vezes eu tenho junto também a fratura do maléolo lateral. Então, as entorses laterais, né, do tornozelo fazem parte das três lesões musculoesqueléticas mais comuns, né, com maior recorrência em todo o membro inferior. Ela corresponde a 80% de todas as lesões do tornozelo. E aqui mostrando, né, o mecanismo de trauma. E aí, agora, não só para tornozelo, como para qualquer outra articulação, quando a gente fala em entorse, a gente está falando da lesão de ligamentos. E aí, a classificação, né, ela pode ser, né, grau 1, grau 2 ou grau 3. As entorses grau 1, normalmente elas são umas entorses leves,
com ruptura parcial dos ligamentos talofibulares ou do calcâneo fibular. O paciente apresenta dor, edema, mas não tem perda de função. Já as entorses grau 2, paciente, né, já teve aí uma entorse moderada com uma ruptura parcial maior, né, de fibras ligamentares, dor moderada, edema e perda da função. Já o grau 3 já é uma entorse severa, né, com uma ruptura completa, né, total do ligamento, apresentando edema, dor severa, perda da função e perda do movimento. Normalmente, as entorses grau 3 são cirúrgicas. Então, aqui mostrando, né, que na região medial do tornozelo, eu tenho o ligamento deltoide, né, que é o ligamento colateral medial. E na região lateral do tornozelo, a gente tem o ligamento colateral lateral, que ele é composto, né, pelo ligamento talofibular anterior, pelo ligamento talofibular posterior e pelo ligamento calcâneo fibular. E aí ele, né, são os ligamentos mais frequentemente lesionados nas entorses em inversão. E aí a gente tem alguns fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, que estão associadas às entorses recorrentes do tornozelo. Limitação da DM de dorsiflexão, diminuição da propriocepção, deficiências posturais e de equilíbrios previamente à lesão, força muscular diminuída, coordenação, resistência cardiorrespiratória e diminuição do tempo de resposta dos músculos fibulares. E aí, os fatores de riscos modificáveis, né, pode ser tanto o índice de massa corporal, né, com diminuição do sobrepeso, como elevada pressão medial plantar durante a corrida, que pode ser corrigida com uma palmilha, por exemplo. O número considerável de indivíduos de 35 a 73% experimentam sintomas residuais de instabilidade, função diminuída, dor, edema e uma recuperação insuficiente por até 3 anos após a lesão, independente da gravidade, né? Entre os sintomas residuais, os déficits na performance funcional das atividades diárias são comuns por até 18 meses após a lesão. Já na população geral, em relação à população atleta, os déficits, né, pode perdurar aí, né, por até 24 meses após a entorse. O risco de uma entorse subsequente, ou seja, de uma recidiva, é de 70% maior após a primeira entorse. E aí, apenas 50% dos indivíduos procuram auxílio médico. Indivíduos que não se aderem ao tratamento da entorse de forma efetiva estão expostos, né, a novos entorses e às vezes mais grave do que o primeiro. Déficits mecânicos e funcionais, controle neuromuscular prejudicado, balanço muscular e perda proprioceptiva são uma das principais causas de recidiva. E normalmente o nosso paciente, muitas vezes, ele recebe alta antes de chegar nessa fase de treinamento. Acabam desenvolvendo aí uma instabilidade crônica do tornozelo. As principais, né, queixas dessa instabilidade, né, crônica do tornozelo é dor persistente, edema residual e sensação de falha no tornozelo, normalmente por até 12 meses ou mais após a primeira entorse. E as entorses do tornozelo ocorrem em práticas que demandam mudanças rápidas de direção, movimentos de corte, rápida aceleração e desaceleração, e são uma das lesões mais comuns relacionadas ao esporte. Aí, daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre os objetivos de tratamento.